Tudo começou lá no ano de 1831 e se estendeu até o ano de 1840, no qual ocorreu depois de Dom Pedro I ter abdicado o trono a favor de seu filho em 1831. Quando Dom Pedro I abdicou o trono, o sucessor naturalmente era o seu filho, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas 5 anos e, por lei, não poderia ser coroado imperador do Brasil até que completasse a maioridade, que só seria alcançada quando obtivesse 18 anos. Assim, a saída legal existente, e que constava na Constituição de 1824, era fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos, mas seu fim foi antecipado para 1840 por meio de um golpe parlamentar. O período residencial teve a duração curta, de apenas 9 anos. De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possui 4 regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marcos divisórios do período regencial. Os 4 períodos foram a Regência Trina Provisória, a Regência Trina Permanente, a Regência Una de Feijó e a Regência Una de Araújo Lima. Quando iniciado o período regencial, o Brasil foi governado por regência trina de caráter provisório. Os eleitos para essa regência foram 3 senadores: Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro Campos. As principais medidas tomadas por essa regência provisória foram restituir ministros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I, convocar uma nova Assembleia Legislativa para a composição de novas leis e o anistiamento de criminosos políticos e afastar o exército estrangeiro. A regência trina provisória teve vida curta, uma vez que a política brasileira estava tumultuada e uma série de distúrbios espalhava-se pelo país. Assim, em junho de 1831, foi eleita a regência trina permanente, que era composta por José de Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Durante a Agência Trina Permanente, houve 3 acontecimentos de destaque. Um deles foi a criação da Guarda Nacional, uma força política composta por homens eleitores com idade de 21 a 60 anos de idade. Essa força foi criada com o intuito de controlar manifestações e impedir que revoltas acontecessem. Outra medida de destaque foi uma reforma no poder moderador, retirando atribuições desse poder e dando maiores possibilidades de deputados e senadores vistoriarem as ações do executivo. Por fim, o último acontecimento marcante foi o embate político entre José Bonifácio e o padre Feijó, que resultou na saída de José Bonifácio da vida política brasileira. A regência trina permanente também não teve força para colocar sob controle os rumos da política nacional. Os conflitos entre moradores, exaltados e restauradores permaneciam, e as revoltas pipocavam pelo país. Uma delas foi a Cabanada, que estourou em 1832 na província de Pernambuco. A continuidade das tensões no Brasil deixava claro que havia um choque entre o governo e as províncias. O choque envolvia principalmente questões de centralização do poder no governo contra o desejo das províncias brasileiras de alcançarem maior autonomia. Para atender às demandas das províncias e colocar a situação política sob controle, foi aprovado o Auto Adicional de 1834, uma lei que fazia alterações na Constituição de 1824. Com o Ato Adicional, as mudanças mais sensíveis foram o fim do poder moderador durante o período regencial, fim do Conselho de Estado, a criação de assembleias legislativas provinciais, o aumento dos poderes dos presidentes da província, mas a nomeação era a função do imperador, e a substituição da regência trina por a regência una. O período regencial ficou marcado pela intensa movimentação política que acontecia no país. O debate político neste período foi bastante acalorado e girava em torno de 3 grupos políticos, que gradativamente se transformavam nos partidos políticos do segundo reinado. No caso do período regencial, os principais grupos políticos eram os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Os liberais moderados, em geral, eram monarquistas que defendiam a limitação do poder do imperador e defendiam a monarquia constitucional no país, e tinham o padre de Feijó, o seu maior representante.
Os liberais exaltados eram defensores do aberto do federalismo, isto é, de ampliar a autonomia das províncias brasileiras, e alguns dos exaltados eram defensores da República. O nome mais influente desse grupo foi o Cipriano Barata. Os restauradores eram defensores do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro e tinham nos irmãos Andrada, José Bonifácio era um deles, seus maiores expoentes. Ao longo do período regencial, esses grupos foram convertendo-se nos dois partidos que centralizavam política durante o Segundo Reinado. O Partido Liberal surgiu da mescla dos liberais moderados com os exaltados, e o Partido Conservador surgiu da mescla dos liberais moderados com os restauradores. A grande marca do período regencial foram as revoltas provinciais, que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, além da disputa política pelo local, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade, e etc. Ao longo do período regencial, as principais revoltas que aconteceram foram a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês e as revoltas dos farrapos. A cabanagem foi a rebelião que aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840, em razão da insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade por disputas políticas locais. A Balaiada, rebelião que aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841 e foi resultado de disputas políticas locais. A Sabinada foi uma rebelião de caráter separatista que desejava ampliar uma república da Bahia e aconteceu entre 1837 e 1838. A Revolta dos Malés foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. A Revolta dos Farrapos foi uma revolta motivada por insatisfações da elite local com o governo por questões políticas e econômicas. Estendeu-se de 1835 a 1845. O fim do período regencial foi resultado de disputas políticas entre liberais e conservadores. Os liberais, satisfeitos com a regência de Araújo Lima, um conservador, reagiram defendendo a antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara. Os liberais conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizar o golpe da maioria em 1840.